8 de maio de 2005, Zion, Illinois. Na tarde daquele domingo, Dia das Mães, Laura, de 8 anos, e Crystal, de 9, saíram para brincar de bicicleta em um parque próximo de suas casas. As garotas eram melhores amigas e vizinhas, estavam acostumadas com esse tipo de diversão. Porém, naquele dia, elas não voltaram para casa. Depois de horas de buscas pela região, o caso teve um final trágico e o desenrolar das investigações revelou a prisão de um suspeito que era bem próximo a uma das garotas. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marlon Viegas e hoje eu estou trazendo uma história com um final surpreendente. Então, desde já, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Também deixe um like aqui no meu trabalho como uma forma de apoio. Pode parecer pouco, mas um like que você deixa nos vídeos ajuda muito na divulgação dentro da plataforma. Então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Laura Hobbs nasceu em 25 de setembro de 1996 no Texas, ao sul dos Estados Unidos. A garota era a mais velha de 4 filhos e a vida da família era meio conturbada. Pouco depois do nascimento da última criança em 2001, os pais dela se separaram e a mãe de Laura, Sheila Hollabaugh, mudou-se com os filhos para a pequena cidade de Zion, em Illinois, mais ao norte do país. Zion fica a 72 quilômetros ao norte de Chicago e tinha na época cerca de 22 mil habitantes. Situada perto do Lago Michigan, a comunidade foi fundada em 1901 por um curandeiro religioso com o objetivo de ser uma comunidade pacífica. Ela mantém uma sensação tranquila e às vezes rural, apesar de estar localizada entre duas grandes metrópoles, Chicago e Milwaukee. Laura gostou muito da nova cidade. Era onde seus avós maternos moravam e ela fez novos amigos rapidamente. Como dito antes, Zion fica localizada às margens do Lago Michigan e por várias vezes todos os parentes que moravam próximos se reuniam em piqueniques à beira do lago. Na primavera de 2005, quando Laura tinha 8 anos, seus pais decidiram se reconciliar. Jerry Hobbs mudou-se do Texas para morar com sua família em Zion. Com a família novamente reunida, no domingo, 8 de maio, Dia das Mães, todos foram para o lago para comemorar a ocasião. Laura e seus irmãos passaram o dia se divertindo, empinando pipa, correndo e se escondendo. Foi um dia feliz para a família Hobbs. Ao voltar para casa naquela tarde, Laura queria passear de bicicleta com Crystal, sua melhor amiga. Crystal Tobias, de 9 anos, frequentava a mesma escola que Laura e moravam próximas. Quando a família se mudou para Zion, as garotas se tornaram melhores amigas e passavam quase todo o tempo livre juntas. Elas se visitavam em suas casas, brincavam nas ruas próximas e andavam de bicicleta. Às vezes, quando a mãe de Laura não a deixava sair, Crystal ia até a janela do quarto da amiga e as duas ficavam conversando. Por volta das 15 horas daquele domingo, 8 de maio, as garotas pegaram suas bicicletas e foram até o Parque Beulah, que ficava próximo de suas casas. O lugar tinha uma longa ciclovia e era comum que as meninas fossem se divertir no local. Apesar da pouca idade, os pais não tinham receio de deixá-las andarem de bicicleta sozinhas. As duas conheciam bem o parque e a região onde moravam não era perigosa. Laura e Crystal tinham que voltar antes do jantar, como sempre faziam. No entanto, naquele dia, as duas garotas não voltaram para suas casas. Os pais das duas meninas começaram a se preocupar com a demora. Ambos foram na casa um do outro para ver se sua filha estava lá, mas nem Crystal estava na casa de Laura, nem Laura estava na casa de Crystal. Os dois casais então resolveram procurar no parque, mas não viram sinal das garotas. Os 4 adultos andaram pela ciclovia, chamando o nome das meninas, mas não tiveram resposta. A preocupação só aumentava. Outros parentes e amigos das famílias rapidamente se juntaram às buscas e vasculharam o parque e as ruas ao redor da esperança de encontrá-las por lá. Durante várias horas, os pais, parentes, vizinhos e amigos das famílias procuraram em todo lugar, mas não encontraram nada.
Por volta das 21 horas, já estava escuro e os pais perceberam que algo muito sério aconteceu, então decidiram entrar em contato com a polícia, relatando o desaparecimento das garotas. Os policiais chegaram rapidamente e organizaram um plano de buscas. Eles entraram em contato com as organizações de voluntários, que contavam com centenas de pessoas e cães farejadores. Outros moradores da região que souberam do desaparecimento também se juntaram e a polícia concentrou seus esforços na área do parque, já que tinha sido o último lugar onde as garotas foram vistas e era provável que encontrassem alguma resposta lá. Uma equipe policial ficou responsável por procurar testemunhas. Algumas crianças que moravam no caminho entre as casas de Laura e Crystal e o parque disseram que as duas passaram por elas naquela tarde, indo em direção ao parque. As meninas pararam, conversaram com essas crianças e seguiram o caminho. Paralelo a isso, uma outra equipe seguiu para a entrada do bairro para ter certeza de que as duas não tinham saído da região. Durante a noite, foram distribuídos panfletos com informações sobre as meninas, e à medida que cada hora passava, ficava mais evidente que algo muito sério tinha acontecido com elas. A noite já tinha caído, mas as buscas não cessaram. As garotas estavam sendo procuradas pelo parque e pelo bairro. Centenas de pessoas ajudaram, mas não havia vestígios de Laura e Crystal. Por volta das 4:30 da manhã, a polícia decidiu fazer uma pausa. Porém, Jerry e o avô materno de Laura se recusaram a voltar para casa e continuaram sozinhos procurando por elas. Eles decidiram olhar no parque novamente e os dois se separaram para cobrir o maior terreno possível. Por volta das 6 da manhã, quando o sol já estava nascendo, o avô de Laura escutou um grito e correu na direção do som. Ele se deparou com Jerry em estado de choque. O homem estava na ciclovia, com as mãos nos joelhos e a cabeça abaixada. A expressão em seu rosto era de pânico. O avô perguntou o que tinha acontecido e Jerry disse que ele encontrou as garotas, mas ambas estavam mortas. Jerry disse que estava caminhando pela ciclovia quando algo na vegetação rasteira fora da via chamou sua atenção. Ao se aproximar, ele se deparou com os corpos das duas meninas. De imediato, ele percebeu que estavam mortas porque havia muito sangue e ferimentos nelas. Ele correu de volta para a ciclovia desesperado, sem saber o que fazer. Quando voltou um pouco a si, Jerry chamou a polícia. Os policiais foram até o local rapidamente e se depararam com a cena macabra. Os corpos de duas crianças brutalmente assassinadas. Especialistas forenses examinaram os corpos das meninas e determinaram que a causa das mortes foram múltiplos golpes com um objeto contundente, provavelmente uma faca. Laura tinha 20 ferimentos pelo corpo e Crystal tinha 11. Nesse ponto da história, os sites de notícias têm uma divergência. Alguns noticiaram que as garotas foram agredidas sexualmente, e outros são enfáticos em dizer que o legista não encontrou sinais de agressão sexual em nenhum dos corpos. Levando em consideração o contexto das notícias, é provável que não houve a agressão. As fontes mais confiáveis, como matérias de jornais, não citam esse crime. O ataque brutal e covarde deixou a pequena cidade em alerta. Esse tipo de crime nunca tinha acontecido lá. Alguém perigoso andava em meio às pessoas e tinha matado duas crianças a apenas algumas centenas de metros de suas casas. A polícia concentrou todos os esforços para encontrar o responsável pelo crime e a suspeita inicial recaiu sobre o pai de Laura, Jerry. Os policiais acharam extremamente suspeito que ele sozinho encontrou os corpos das crianças em um lugar que já tinha sido vistoriado durante horas na noite anterior e ninguém relatou algo suspeito. Investigando o passado de Jerry, a polícia descobriu um histórico criminal que chamou a atenção. Os crimes iam desde envolvimento com drogas em sua juventude até agressões recentes. Lembram que no começo do vídeo eu falei que os pais de Laura tinham se separado em 2001? Então, os policiais descobriram o motivo sinistro por trás disso. Naquele ano, enquanto ainda moravam no Texas, Jerry e sua esposa tiveram uma discussão acalorada que rapidamente se intensificou e quase virou a agressão física contra ela.
Os dois estavam discutindo na porta de casa e, no momento, 3 homens que passavam na rua perceberam a situação e interviram, acreditando que a mulher estava em perigo. Jerry não gostou nem um pouco da atitude deles, correu para dentro de casa, pegou uma motosserra e começou a perseguir os homens com o equipamento ligado. Os 3 conseguiram dominar Jerry e o seguraram até a chegada da polícia. Ele enfrentou várias acusações e 1 ano depois foi condenado a 10 anos de liberdade condicional. Foi durante esse período que Sheila se mudou com os filhos para Zion. Como parte de sua condenação, Jerry era obrigado a fazer visitas regulares ao seu agente da condicional. Ele faltou em uma dessas visitas, teve sua liberdade condicional revogada e foi condenado a 18 meses de prisão em regime fechado. Ele foi colocado em liberdade poucas semanas antes do assassinato das meninas. Jerry entrou em contato com Sheila, os dois se reconciliaram e ele foi morar com a família em Zion. Dias depois, um tipo de crime que nunca tinha acontecido na cidade foi cometido e todos acreditavam que alguém de fora era o culpado. Para a polícia local, ficou claro o quanto Jerry tinha propensão para ter um comportamento agressivo. Porém, eles não tinham evidências ou motivos que o ligassem ao assassinato das meninas. Então, ele foi convidado para um interrogatório. Jerry concordou em ir até a delegacia e os policiais o pressionaram durante 20 horas de interrogatório. Inicialmente, o homem negou qualquer envolvimento na morte da filha de sua amiga. Ele disse que quando perceberam a demora de Laura, ele e sua esposa saíram para procurar por ela. Ele não desistiu de continuar procurando, mesmo quando a polícia fez uma pausa. Foi então que ele se deparou com aquela cena horrível dos corpos das 2 crianças. No entanto, algumas horas depois, Jerry começou a mudar sua história. Sob uma pressão implacável dos agentes que o interrogavam, o homem contou o que realmente aconteceu. Jerry disse que ele realmente saiu para procurar pela filha no parque e a encontrou. Ele repreendeu a menina pela demora em voltar para casa e exigiu que ela voltasse com ele. Laura se recusou a voltar com o pai e Crystal defendeu a amiga. Ele pegou Laura pelo braço e começou a levá-la à força. Vendo aquilo e tentando defender a amiga, Crystal puxou uma pequena faca do bolso e apontou para ele. Nesse momento, Jerry perdeu o controle de suas ações, tomou a faca da garota, golpeou as 2 várias vezes e largou os corpos em meio à vegetação fora da ciclovia do parque. Em seguida, o homem foi embora e continuou ajudando nas buscas pelas garotas até encontrar os corpos e chamar os policiais na tentativa de desviar as suspeitas sobre ele. Toda a confissão de Jerry foi gravada em vídeo e quando terminou, ele assinou um documento comprovando que o que ele contou era verdade. No vídeo, é possível vê-lo chorando enquanto assina a declaração de admissão. As famílias das meninas ficaram chocadas com a confissão de Jerry. Ninguém imaginava que o pai de Laura era o assassino. Arrasada com toda essa situação, a mãe da menina disse à polícia que sempre soube desse lado violento de seu marido, mas nunca imaginou que ele seria capaz de cometer tamanha atrocidade, ainda mais contra 2 crianças e contra a própria filha. Ela deixou a entender que não acreditava que Jerry era o culpado. Na verdade, apesar da confissão, toda a família se recusou a acreditar que ele tinha feito aquilo e acharam tudo muito estranho. Jerry ficou preso e aguardava seu julgamento em uma cela na prisão. O promotor local, Michael Waller, disse que faria de tudo para que ele fosse condenado à pena de morte. Nos meses seguintes, durante a preparação do julgamento, algumas pistas começaram a levar o caso para outros rumos. Tudo começou quando Jerry disse ao seu advogado de defesa, Kate Grant, nomeado pelo estado, que não tinha envolvimento com a morte das meninas. Ele confessou sob imensa pressão dos detetives em um interrogatório de mais de 20 horas. Ele também alegou que foi ameaçado e sofreu abusos físicos e psicológicos. Jerry contou que não dormia há mais de 2 dias e estava extremamente perturbado depois que encontrou o corpo de sua filha em meio a uma poça de sangue. Ele não conseguia lidar com a dor de perder Laura. Aproveitando dessa fragilidade, os policiais começaram a pressioná-lo para que confessasse logo os crimes. Se ele fizesse isso, seria libertado e poderia descansar um pouco.
Os detetives elaboraram uma narrativa para o crime e deram a ele um papel. Diante de uma câmera, Jerry leu o que estava escrito e depois assinou como se fosse sua confissão. Era possível que tudo isso fosse uma mentira dele para escapar da pena de morte, mas também poderia ser verdade, e o advogado resolveu solicitar uma revisão do caso. A solicitação foi rapidamente negada. A promotoria argumentou que a confissão de Jerry foi voluntária e estava tudo registrado em vídeo para comprovar. Sem muitas opções, Jerry teve que esperar por seu julgamento atrás das grades. Enquanto isso, o advogado de defesa descobriu alguns detalhes que levantavam dúvidas sobre a culpa de seu cliente. Analisando os documentos do caso, ele percebeu que não existiam provas reais que ligassem Jerry ao duplo homicídio. Os médicos legistas não examinaram corretamente os corpos das meninas. Tudo o que fizeram foi a coleta de materiais orgânicos e armazenaram tudo sem ao menos analisar a quem pertencia esse material. Alguns cotonetes com material retirado debaixo das unhas das meninas estavam armazenados no frigorífico da delegacia e o advogado pressionou para que essas amostras fossem analisadas em um laboratório independente. A promotoria tentou impedir que isso fosse feito, mas em 2008 o advogado de Jerry finalmente conseguiu fazer com que as amostras fossem analisadas e houve uma descoberta que trouxe uma reviravolta para o caso. Os resultados dos exames revelaram que no corpo de Laura existiam vestígios de DNA diferentes que pertenciam ao homem. A garota tinha pele sob as unhas e as amostras revelaram que o DNA pertenciam a uma só pessoa e não era o pai dela. O corpo de Crystal não passou por uma nova análise, mas pelos padrões encontrados em ambas, todos tinham certeza de que as duas foram mortas pela mesma pessoa. Com tudo isso em mãos, o advogado solicitou novamente a libertação de Jerry e a retirada de todas as acusações. Porém, o promotor se recusou a aceitar essas novas evidências, alegando que a presença de outro DNA no corpo de Laura poderia ser somente uma coincidência. Apesar desse argumento absurdo por parte da promotoria, Jerry continuou preso, aguardando o julgamento. O advogado conseguiu fazer com que a amostra de DNA encontrada no corpo de Laura fosse inserida no banco de dados do FBI, mas não houve correspondência. Infelizmente, não era possível identificar a quem pertencia o material genético, a não ser que o mesmo homem cometesse outro crime e fosse pego. Tudo o que o advogado poderia fazer agora era esperar, já que o promotor local parecia estar disposto a qualquer coisa para condenar seu cliente à morte. 13 de junho de 2009, Condado de Arlington, Virgínia. Amanda Jean Snell, de 20 anos, não se apresentou no serviço na base conjunta de Meyer Anderson Hall, no Condado de Arlington, na Virgínia. Ela tinha se alistado recentemente no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, seguindo uma tradição de família, e a garota morava na base. Ela era uma suboficial de segunda classe, especialista em inteligência militar naval. Enquanto estava alistada, Amanda era voluntária em uma igreja próxima da base. Ela ensinava crianças com capacidades especiais e queria seguir carreira como professora após concluir seu serviço militar. Ela já tinha planejado tudo e, assim que fosse dispensada, cursaria uma faculdade na área. Naquela segunda-feira, 13 de julho de 2009, ela não se apresentou na base e isso preocupou seus colegas de serviço. Amanda era uma garota muito responsável e, vindo dela, aquele não era um comportamento normal. Seus colegas foram até seu quarto e bateram na porta, mas não tiveram resposta. A porta estava destrancada e eles entraram. O quarto estava arrumado, a cama estava feita e todos os pertences de Amanda estavam organizados como de costume. No entanto, ela não estava lá. Os colegas decidiram abrir um armário que tinha no quarto e fizeram uma descoberta chocante. Eles encontraram o corpo sem vida de Amanda em uma posição estranha e com uma fronha de travesseiro cobrindo sua cabeça. A princípio, os médicos legistas não conseguiram determinar a causa da morte, mas um tempo depois concluíram que ela morreu sufocada um dia antes de ser encontrada. Não havia sinais de lesões e de abuso sexual no corpo.
Em uma varredura no quarto, em busca de pistas, os investigadores descobriram que o laptop e o tablet dela haviam sumido. Quando entraram em contato com os pais da garota, os investigadores descobriram um fato interessante sobre ela. Amanda sofria de fortes dores de cabeça e, às vezes, quando a dor se tornava insuportável, ela se trancava em um quarto escuro e cobria a cabeça com uma fronha. Considerando que ela foi encontrada dentro de seu armário com uma fronha na cabeça, os investigadores especularam que talvez a morte dela tenha sido um acidente infeliz. Esse poderia ter sido o desfecho do caso, mas enquanto analisavam o quarto dela na base, foram encontrados vestígios de pegadas de um tênis masculino. As análises feitas não foram suficientes para determinar a quem pertenciam aquelas pegadas. A investigação continuou em aberto e os investigadores continuaram à procura de um potencial assassino. Alguns meses depois, em 10 de fevereiro de 2010, uma mulher de 26 anos saiu da estação de metrô e se dirigia para a casa de seu namorado quando foi abordada no meio da rua por um homem desconhecido. Ele a segurou pelo braço e, sob a mira de uma arma, tentou forçar a mulher a entrar em seu carro. Ela conseguiu se soltar, jogou sua bolsa no rosto dele e correu na direção da casa de seu namorado, gritando por socorro. O namorado ouviu os gritos vindo da rua e, junto com alguns amigos que estavam com ele em casa, saiu para a rua e viu a cena. O homem desconhecido rapidamente entrou em seu carro e foi embora. A polícia foi chamada e a mulher deu uma descrição detalhada do homem que a atacou, assim como do carro que ele dirigia. Baseados na descrição da vítima, um esboço do suspeito foi criado e a polícia rapidamente iniciou as buscas. Apenas 2 semanas depois, em 27 de fevereiro, 2 mulheres estavam voltando para casa depois de passar a noite com seus amigos. Elas chegaram na porta de sua casa e foram abordadas por um homem que se aproximou por trás delas com uma arma e exigiu suas carteiras. Depois que elas disseram que não tinham dinheiro, o sujeito as obrigou a entrar na casa, amarrou suas mãos com fios elétricos e as deixou na sala. Enquanto ele andava pela casa à procura de coisas de valor, uma das mulheres conseguiu se soltar, pegou o celular e ligou para a polícia. Infelizmente, ela não conseguiu pedir ajuda, pois o sujeito voltou para a sala naquele momento e a viu com o celular na mão. Ele tomou o aparelho dela, o jogou contra a parede e amarrou a mulher novamente. Depois de vasculhar a casa, o homem pegou uma delas, levou para seu carro e foi embora. Depois de percorrer uma certa distância, ele parou o carro, violentou a mulher, a amordaçou com fita adesiva, espancou e estrangulou com um lenço até ela perder a consciência. Horas depois, ela recobrou a consciência deitada na neve à beira de uma estrada perto de uma floresta no condado de Prince William. Algumas pessoas que passavam pelo local a encontraram e chamaram uma ambulância. Ela foi levada para um hospital, onde a polícia já a aguardava. A mulher conseguiu sobreviver e forneceu às autoridades as características físicas e o modelo do carro de seu agressor. Eram as mesmas características e carro do agressor da mulher do metrô. Naquele mesmo dia, 2 horas antes deste ataque, uma outra mulher tinha entrado em contato com a polícia denunciando que um homem a abordou na rua, tentando obrigá-la a entrar em seu carro. Ela conseguiu escapar do ataque. Os policiais compararam as descrições do carro dos 2 ataques e perceberam que era o mesmo carro. Os investigadores perceberam que estavam lidando com um criminoso em série altamente perigoso. Eles concentraram seus esforços em localizar o veículo, um Dodge Durango prata, já que era mais fácil para rastrear no banco de dados. Por se tratar de um veículo com características bem específicas, foi fácil localizar os proprietários e logo a polícia descobriu quem estavam procurando. Durante a inspeção em alguns carros semelhantes, os policiais encontraram dentro de um deles a carteira de motorista da mulher que foi deixada para morrer na beira da estrada em meio à neve. No mesmo carro, foi encontrada uma arma de choque e uma fita adesiva que correspondia à fita usada para amordaçá-la. O dono do veículo era um jovem de 21 anos chamado George Ávila Torres, um fuzileiro naval que morava na base militar de Arlington, no mesmo prédio de Amanda Snell.
Um mandado de busca foi emitido e durante as buscas feitas no quarto de George, os policiais encontraram uma pistola que ele havia comprado há menos de um mês, juntamente com vários cartuchos de munição. Em seu laptop foram encontradas grandes quantidades de vídeos explícitos com imagens de violência e crueldade, e em alguns desses vídeos apareciam mulheres inconscientes. Uma foto de George, junto com a foto de 3 outros homens, foi mostrada para as 3 mulheres que foram atacadas. As 3 o identificaram como sendo seu agressor. Elas lembraram claramente de seu rosto, já que durante os ataques ele não fazia questão de escondê-lo. Depois disso, ele foi preso e acusado de sequestro e agressão. Investigando mais sobre a vida de George, a polícia começou a desconfiar que ele tinha ligação com a morte de Amanda Snell na base militar de Arlington, mas não havia uma única evidência que o ligasse ao crime. A única forma que os detetives encontraram para conectar George ao crime foi colocar um informante com escuta em sua cela. Osama El Attari, de 37 anos, era um ex-dono de um restaurante preso por fraudes. Em troca de uma sentença menor, El Attari concordou em ser um informante para a polícia. O objetivo dele era iniciar uma conversa casual e fazer com que George admitisse o crime. A tática acabou dando certo. Durante uma das conversas gravadas, ele perguntou a George se ele sentia algum remorso. Em resposta, George disse que não e começou a confessar seus crimes. Ele se gabou abertamente de ter matado Amanda, afirmando que fez isso pela adrenalina e aproveitou a oportunidade. Ele detalhou como colocou o corpo dela dentro do armário e relatou como teve que limpar meticulosamente o quarto para apagar qualquer vestígio. George disse que antes de matar Amanda, ele a violentou sexualmente, mas usou um preservativo para não correr o risco de deixar seu DNA na cena do crime. Em seguida, ele sufocou a garota com a fronha e a colocou dentro do armário. Depois disso, ele arrumou o quarto, a cama e foi embora. Com essa nova informação, os detetives voltaram até a base do exército e foram ao quarto que era de Amanda. Por sorte, o mesmo colchão ainda estava lá e foi enviado para análise. No laboratório, os técnicos forenses encontraram uma pequena amostra masculina no colchão e, após exames, foi confirmado que correspondia ao DNA de George. Junto a isso, ele também revelou ao informante que tinha um par de tênis que guardava em seu carro. O calçado foi encontrado e levado para análise. Na época que verificaram o quarto de Amanda, foi encontrada uma pegada de calçado masculino em frente ao armário onde o corpo foi encontrado. As marcas das pegadas no quarto correspondiam com o tênis de George. George Ávila Torres foi formalmente acusado de assassinato e permaneceu preso aguardando julgamento. Uma amostra de seu DNA foi colocada no banco de dados do FBI, e isso nos leva de volta para Zion. Algumas semanas depois que a amostra de DNA de George foi incluída no banco de dados do FBI, os investigadores de Zion responsáveis pela investigação dos assassinatos de Laura e Crystal receberam um alerta de que a amostra que eles coletaram na cena do crime obteve uma correspondência. Isso 5 anos após os crimes. As amostras correspondiam com o DNA de George Ávila Torres, e o que a polícia descobriu posteriormente deixou todos surpresos. George era natural de Zion e amigo do meio-irmão mais velho de Crystal. Essa informação revelou uma conexão entre as garotas e o acusado. George tinha 16 anos na época e a polícia até chegou a revistar a casa do garoto enquanto procuravam pistas sobre o assassinato, mas não o consideravam um suspeito. Todos os esforços policiais estavam exclusivamente focados em Jerry, pai de Laura, que passou 5 anos preso aguardando o julgamento. Após terminar o ensino médio em 2006, George ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais e serviu 2 anos em Okinawa, no Japão. Depois se mudou para a Virgínia do Norte em 2009 e estava trabalhando no Pentágono no momento de sua prisão. Assim que o resultado das amostras apontaram para outra pessoa, Kate Grant pediu a libertação de seu cliente e a retirada de todas as acusações. O promotor Michael Waller não podia simplesmente ignorar uma evidência tão sólida e não tinha como argumentar contra isso.
Após sua libertação em 2010, Jerry Hobbs processou várias autoridades do condado de Lake que o coagiram a fazer e assinar uma confissão falsa e o mantiveram preso durante 5 anos. O caso contra os responsáveis foi aberto e envolveu muita burocracia, já que envolvia diferentes jurisdições. No final de todo o processo, os envolvidos ofereceram a Jerry um acordo de indenização. Em 2013, ele recebeu $6 milhões de indenização depois de ser injustamente acusado de matar sua própria filha. Em outubro de 2010, George Torres foi considerado culpado das acusações de agressão sexual e sequestro nos 3 casos em Arlington. Em 10 de dezembro do mesmo ano, ele foi condenado a 5 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional e a mais 168 anos de prisão. Em 2011, George foi formalmente acusado pela morte de Amanda Snell. O caso estava nas mãos de autoridades federais, já que o crime tinha sido cometido em uma base militar. Em 24 de abril de 2014, um júri federal condenou George à morte pelo assassinato da suboficial. A decisão foi tomada com base na confissão que ele fez ao informante da polícia na prisão, pelo testemunho de El Attari e pelas evidências encontradas na cena do crime. Em maio daquele ano, um juiz federal confirmou oficialmente a decisão do júri. Após os julgamentos dos crimes cometidos no condado de Arlington, George foi extraditado para Lake County e mantido na prisão do condado, aguardando o julgamento pelos assassinatos de Laura Hobbs e Crystal Tobias. O julgamento teve início ainda em 2014. O advogado de defesa Jed Stone tentou descartar as evidências de DNA, argumentando que o material coletado era pouco e o resultado duvidoso. A decisão do destino de George só saiu 4 anos depois do início do julgamento. Após passar todo esse tempo alegando inocência, em 18 de setembro de 2018, ele resolveu confessar os assassinatos após aceitar um acordo que retirava a possível sentença à pena de morte em troca de uma pena de 100 anos e uma transferência de prisão. Atualmente, George Ávila Torres, com 35 anos, permanece atrás das grades, aguardando a execução que ainda não ocorreu. Os policiais que coagiram Jerry a confessar o crime que não cometeu não sofreram qualquer punição pelos seus atos. O caso foi um estopim para reformas no sistema judiciário do condado de Lake County. Depois que as acusações contra Jerry Hobbs foram anuladas, houve outros 4 casos que foram revisados e onde evidências de DNA que indicavam a inocência dos acusados foram ignoradas pelo procurador do estado na época, Michael Waller. No total, durante a permanência de Michael na promotoria do condado, somando os tempos de permanência na prisão de cada um dos 5 homens, eles passaram um total de 80 anos atrás das grades, apesar das evidências de DNA provarem suas inocências. O próprio Jerry não conseguiu voltar a ter uma vida normal. Após ser solto da prisão, ele começou a usar entorpecentes e foi preso por desacato. Ele fugiu da cadeia e, depois de ser capturado, foi sentenciado a 2 anos de prisão em regime fechado. Jerry não conseguiu voltar a morar com sua esposa e filhos e voltou para o Texas após cumprir essa pena. Em uma entrevista concedida um tempo depois de ser libertado, Jerry disse que aquela falsa confissão prejudicou sua vida de um jeito irreversível. Quando foi questionado sobre o motivo de ter concordado com isso, ele disse que depois que encontrou o corpo de sua filha naquele estado, seu espírito estava totalmente quebrado e não foi difícil para os policiais o convencerem a fazer aquilo. Eles se aproveitaram daquele momento em que sua alma estava dilacerada. A polícia local e o gabinete do promotor do condado foram duramente criticados pela mídia nacional e pelo público. A investigação foi classificada como desastrosa. Eles se concentraram em um único suspeito, ignorando completamente várias evidências e deixaram de fazer uma investigação mais completa. Se tivessem seguido as pistas deixadas na cena do crime, poderiam ter capturado o criminoso muito antes, mas acabaram deixando livre um homem perigoso que acabou assassinando uma mulher e atacando outras 3. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe sua opinião sobre essa história nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até o próximo caso.